Há pouco mais de um ano, a UFLA passou a contar com uma nova estrutura organizacional. Em um momento histórico, o Conselho Universitário aprovou o novo estatuto da instituição, contemplando a criação de 9 unidades acadêmicas. A gestão dos cursos de graduação e programas de pós, antes realizada nas pró-reitorias, passa a ser feita nas faculdades, institutos e escolas. Um novo desafio com foco no aprimoramento da qualidade da gestão e na democratização da tomada de decisão. Vamos saber mais? Isso vem sendo discutido desde o ano de 2010. Lá em 2010 já foi designada pelo reitor à época, uma comissão para fazer esse estudo, uma vez que a UFLA estava crescendo exponencialmente e a estrutura administrativa ainda permanecia a mesma. Essa comissão, ela apresentou seu primeiro trabalho, mas por condições até de logísticas e de momentos políticos e outras considerações, não foi possível se implementar. Durante a gestão 2012 até 2020, várias comissões também trabalharam nesse projeto. Só que, até porque dentro da própria universidade, esses processos eles são realmente um pouco mais lentos. E por levar as discussões de conselhos e várias comissões, tivemos audiências públicas, não foi possível implantar na gestão 2012 a 2020. Então, logo que assumimos, nós apresentamos para o Conselho Universitário essa proposta, que foi, obviamente, ela foi atualizada, e o Conselho Universitário, à época, ele entendeu que era o momento e que sim, teríamos que mudar o estatuto da universidade. Então criamos aí 8 unidades aqui no campus de Lavras e uma unidade no campus de São Sebastião do Paraíso. O modelo utilizado pela UFLA era um modelo centralizado e verticalizado. Ou seja, as tomadas de decisões ficavam a cargo da administração central, reitoria, pró-reitorias e conselhos superiores. Com a expansão da UFLA nas 2 últimas décadas, tanto pelo programa Reúne quanto pela expansão orgânica, houve um aumento expressivo nos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação, nas contratações de docentes, no ingresso de discente de graduação e de pós-graduação, e o poder de decisão ainda centralizado na administração superior. Isso se tornou inviável com essa expansão. Então, grandes universidades de referência em qualidade, como a própria USP, a UFRJ, a UFMG, todas elas trabalham com unidades acadêmicas. E foi nessa direção que nós fomos para poder, acreditando que teríamos uma melhoria de eficiência de gestão, criamos essas unidades. Ou seja, passa-se as decisões, principalmente nos âmbitos dos cursos de graduação, de pós-graduação, na questão da pesquisa e da extensão, elas ficam mais próximas de quem está operando o problema. Ou seja, aquele grupo em determinada área de conhecimento toma as decisões relacionadas àquela área de conhecimento. E aí, nesse ponto, as pró-reitorias passam de uma ação executora que existia no modelo passado para, sim, uma ação estratégica e supervisionadora de todo esse modelo. Eu vejo 2 pontos muito positivos: a desconcentração e a democratização das decisões dentro da universidade. A desconcentração é quando sai o poder decisório, ele desce para as unidades acadêmicas em grande parte, e a democratização vem a partir de criar várias instâncias colegiadas dentro da universidade que não existiam. Então, e todos esses órgãos colegiados, eles têm a participação de docentes, então os docentes e os técnicos administrativos, eles podem também participar dessas decisões. Então, por exemplo, nós temos uma rotina imensa de questões acadêmicas e questões administrativas que precisam ser resolvidas.
com a criação das unidades acadêmicas, a maioria dessas questões, elas são, ou quase toda a totalidade dessas questões, são resolvidas pelas unidades acadêmicas. E isso é um ponto muito positivo, porque traz dois benefícios principais. O primeiro deles é que a decisão ela é mais célere, ou seja, a decisão ela é tomada com mais rapidez, né? O fato de ser tomada na unidade, isso, né, ajuda nesse processo de encurtamento do tempo, né? E um outro aspecto positivo é que essa decisão ela tem uma qualidade maior. Por que ela tem uma qualidade maior? Porque a decisão é tomada pelas pessoas que entendem muito bem os problemas da unidade acadêmica e os desafios que precisam ser enfrentados naquele espaço. A criação das unidades acadêmicas tornou possível o planejamento e a execução do ensino na pesquisa e na extensão nas áreas do conhecimento interrelacionadas, conferindo mais autonomia e celeridade nos processos. Hoje, os cursos de graduação e os programas de pós-graduação estão dentro das unidades acadêmicas. Então, um processo que entra da graduação, de avaliação de algum pedido, alguma situação discente, a gente consegue tramitar internamente de uma forma muito mais objetiva e específica, porque a gente está tratando de um grupo específico da nossa área de conhecimento. Então, nós procuramos conciliar todos os problemas, né, todas as demandas que são comuns aos departamentos e resolvê-las de uma forma comum para todos, de tal maneira que todos saiam privilegiados da mesma forma. Quando existe alguma necessidade específica, então nós tratamos isso com os interessados, os envolvidos nesses processos. E isso tem dado celeridade aos processos, tem economizado tempo, tem economizado esforços do material humano também. Só o fato desses departamentos partilharem de conhecimentos de uma área de especialidade indica que há complementaridades entre os departamentos que precisam ser potencializadas. A reunião desses departamentos em unidade acadêmica permite que essas potencialidades sejam exploradas, né? Potencialidades, eu digo o seguinte, por exemplo, os professores que antes não conversavam tanto com os professores de um departamento, que não conversavam tanto com os professores de outro departamento, agora passam a conversar mais, né? E isso ajuda na pesquisa colaborativa, ajuda na interdisciplinaridade do ensino, ajuda na criação de projetos conjuntos, né? Isso tem um efeito grande no ensino, porque muitos estudantes passam a conhecer melhor as possibilidades de complementaridade em termos de trajetória de formação, né, buscando disciplinas de outros departamentos. Então esse é um ponto muito positivo também, que diz respeito aí à criação das unidades acadêmicas. E uma outra coisa que eu considero bastante importante também para dar celeridade aos processos administrativos foi a criação da Coordenadoria de Gestão Estratégica, né, a CGE, e da Secretaria Integrada. Então eu acho que essas duas, a Secretaria quanto a Coordenadoria de Gestão Estratégica, são fundamentais para o desenvolvimento das atividades das unidades acadêmicas. Além disso, né, a criação das unidades acadêmicas permitiu uma reestruturação acadêmica no sentido de criar novos órgãos colegiados, e esses órgãos colegiados tem permitido uma maior representatividade de docentes, de técnicos e também de discentes. Essas representações têm permitido com que a gente avalie melhor, né, todos esses procedimentos, sistematizar os processos e também ampliar o diálogo tanto com a reitoria quanto com as pró-reitorias. Os problemas são discutidos dentro da unidade acadêmica com a direção, as chefias e a congregação. Dessa forma, ações estratégicas são elaboradas e executadas visando solucionar esses problemas dentro do âmbito de cada unidade acadêmica, o que torna o processo mais dinâmico e célere. Esse novo organograma
permitiu de uma maneira inédita que todos os segmentos, né, docentes, discentes e técnicos administrativos, através do seu representante junto às congregações, participasse inclusive da distribuição dos recursos que foram destinados para as diferentes unidades acadêmicas. Com a criação das unidades acadêmicas, as decisões foram horizontalizadas. Então, agora as decisões são tomadas em nível de unidades acadêmicas em congregação e dos departamentos em conselho departamental. E isso ocasiona uma maior participação tanto do docente, do discente, como dos técnicos administrativos. Hoje, os nossos órgãos colegiados têm representações de cada unidade acadêmica e, por sua vez, na unidade acadêmica, a congregação tem representantes dos vários setores e instâncias que pertencem a essa unidade acadêmica. Então, a nossa congregação ela tem representantes dos departamentos, dos cursos, do colegiado de pesquisa, de extensão, representante técnicos, representante do NED, representante dos alunos. Então hoje nós temos mais, já regimentalmente previsto, alguns colegiados que antes não existiam, né? Isso amplia de maneira muito substancial o processo decisório na universidade, né? Amplia a participação no processo decisório na universidade, ajuda as pessoas a se inteirarem melhor sobre os problemas, né, que dizem respeito a cada unidade acadêmica, né, além também de ampliar os espaços de participação em câmaras e conselhos, né, que são criados no âmbito de cada unidade acadêmica.